Boa tarde! Olá, pessoal. Vou aguardar vocês irem entrando pra gente bater um papo, conversar um pouquinho. Oi, Júlia! Olá! Olá, Rosângela! Tudo bem? Bia! Tudo bom, Bia? Sérgio, tudo bom? Oi, Lisa. E aí, gente, tudo bem? Coloca aí a cidade de vocês para eu ver aonde que a gente tá indo e tá conversando. Escreve aí embaixo qual cidade vocês são, para eu estar conhecendo melhor. Hoje a gente vai falar uma live um pouquinho aberta, com vários temas, né? Na verdade, eu quero que vocês participem bastante, para tirar dúvidas. Pindamonhangaba, estamos em Pindamonhangaba. Tem gente mais de longe. Contagem, opa, temos mineiros aqui também. Oi, vizinha. Vamos lá. Oi, Renata. Sejam bem-vindos. Esperar uns 2 minutinhos, eu já começo a falar com vocês. Mas comecem a pensar em questões. Se vocês têm algum amigo, algum pet lover, algum dono de animal, pega esse aviãozinho e manda para eles. Essa live pra estar assistindo, viu? Porque aí a gente tira a dúvida de todo mundo, a gente ajuda todo mundo. Vamos lá, deverzinho que a tia Rafa tá passando. Né? Quanto mais gente tiver aqui, mais interação a gente vai ter, vai ficar cada vez mais legal. Certo? Todo mundo aí? Acho que sim. Então vamos lá. Na verdade, hoje, né, eu resolvi pegar um tema bem abrangente, né, na verdade, para tirar dúvidas de vocês. Porque, né, eu fiz uma caixinha, né, de perguntas lá no... Oi, Valério. Fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando quais temas vocês queriam. E, assim, muitos temas são temas rápidos, né, que são tranquilos da gente trabalhar. Oi, Moni. Tá travando, gente? Tá travando pra mais alguém? Porque aqui pra mim, por enquanto, tá normal. Sim, não. Bem, vamos lá, vamos continuar então. Então, como tinham várias perguntas simples assim, né, na caixinha, eu resolvi pegar as perguntas e fazer uma live tirando as dúvidas de vocês, tá? E quem tiver dúvidas no decorrer, né, da live, vão perguntando. Quanto mais pergunta, melhor, tá? Beleza, então acho que a internet é dela. Oi, Abraão, tudo bom? Então vamos lá. Uma das perguntas que sempre surgem nas minhas enquetes, nas minhas perguntas, é sobre vacinação. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, infelizmente, eu tô pegando muitos casos de sinomose, tá? Tô pegando todos os dias pelo menos um caso de sinomose na minha rotina, tá? E a sinomose é uma doença que pode ser evitada, tem como ser evitada pela vacinação, tá? Então, ou seja, eu tô pegando animal de raça, animal sem raça, né? Que estão tendo a doença por não serem vacinados, tá? Fela, mas eu nunca vacinei, o que eu faço? Que vacina é boa? O cara lá da casa de ração me falou tal vacina. Então, vou falar um pouquinho de vacina pra vocês, mas eu acho que a gente tem no IGTV alguma live que eu falei só de vacina. Senão, eu acho que vai ter no meu canal do YouTube também falando só de vacina. A vacina, ela começa a ser dada a partir de 45 a 60 dias nos filhotes. São as polivalentes, né? Ou a V8 ou a V10. Ou a V8 ou a V10.
tá? Aonde eu, Rafaela, prefiro trabalhar com a V8, tá? Por que que eu trabalho com a V8 e não com a V10? A diferença entre as duas são duas cepas, ou seja, dois tipos de leptospirose que tem a mais, não é uma doença que tem a mais. E a leptospirose, a vacinação dela só tem durabilidade de 6 meses. Então, a gente teria que também revacinar o animal a cada 6 vezes contra a leptospirose, o que a gente não faz no nosso protocolo normal. Até pela nossa região, principalmente aqui, não ser endêmica, tá? Então, eu não gosto de estar utilizando cepas a mais dentro desse animal que ele não precisa, tá? Então, isso é uma característica minha, eu prefiro trabalhar, eu só trabalho com a V8, já tenho 11 anos, nunca tive nenhum problema, tá? E aí, o intervalo entre as vacinas é de 21 a 30 dias. A gente aplica a vacina antirrábica junto com o terceiro ou 30 dias após a terceira dose. E existem mais vacinas que são outras que podem ser utilizadas ou não. Existe a vacina de giardia, perguntaram bastante da vacina de giardia. A vacina de... O que é a giardia? Giardia é um protozoário, tá? Que geralmente o animal adquire pela ingestão, ou pela água, ou pela comida contaminada, tá? E aí, quando ele adquire isso, esse protozoário, ele fica preso no sistema gastrointestinal, causando uma diarreia, vômito, né? Pode ter uma diarreia com uma gosminha, que a gente fala que parece um catarro, dentre outros sintomas que o animal vai ter, tá? E a vacina, na verdade, ela não impede que o animal adquira a giardia, tá? Ele mesmo vem escrito na bula da vacina que o animal pode adquirir a giardia, mesmo tomando a vacina, porém, ela pode vir com menor intensidade. Ou seja, meu ponto de vista, para que eu vou dar uma vacina que deveria evitar, sendo que ela não evita, tá? Então, eu não trabalho com a de giardia. No meu protocolo não tem giardia, eu não tenho essa vacina, nem para quem pede. Então, eu acabo explicando o motivo que eu não trabalho com ela, porque eu não vou vender ou fazer algo que o meu animal não precisa, tá? A outra vacina que tem é a de gripe ou tosse dos canis, que agora tá dando muito também. Eu tô pegando o animal com gripe praticamente todos os dias também, que é uma tosse seca, como se fosse engasgo, tá? O animal tem essa tosse, a pessoa me declara muito que parece um engasgo, que pode evoluir para uma pneumonia, tá? Sim, pode evoluir para algo mais grave? Pode. Pode ser que o animal melhore e fique bem super rápido? Também pode, tá? Porém, existe vacinação e é uma vacina à parte. Aqui a Nilva escreveu a de leishmaniose. Aqui na minha região a gente não usa muito a vacina de leishmaniose ainda. Por quê? Porque a vacina de leishmaniose, a gente não é área endêmica de leishmaniose, tá? Eu sei que existem estados que tem muitos casos de leishmaniose. E é uma vacina muito onerosa. Ou seja, o animal precisa ser testado, ser negativado, não ter realmente a leishmaniose, tá? Ele não tendo a leishmaniose com o exame, eu vou e faço a aplicação da vacina. E eu tenho que ficar retestando esse animal várias vezes e sempre que ele for vacinar, tá? Então, assim, aqui a gente ainda quase não tem casos de leishmaniose na minha região onde eu atendo. Então, a gente não usa muito a vacina. Mas, muitas cidades é necessário, sim, fazer um acompanhamento e fazer a vacinação contra a leishmaniose, porque é uma doença que é uma zoonose, uma doença muito grave, tá? E a outra vacina é antirrábica, que todo mundo já ouviu falar. Muitas pessoas achavam que era a única vacina que tinham até. Que tinha antigamente, as pessoas achavam que era a única vacina que tinha que ser dada. Mas, na verdade, a vacina antirrábica, ela é dada pelo governo, principalmente porque é uma zoonose, pode passar pro animal, pro ser humano, né? E ela não tem cura, tá? Ó, tem umas perguntinhas aqui. Oi, Kézia. Oi, Lari. Oi, Nilva. Opa, eu tô fazendo besteira de novo. Adorei as receitas que mandou, que ótimo. O spray antiparasita é melhor do que tomar remédio? Vamos chegar nos parasitas. Como a pipeta funciona? Tá, vamos terminar a vacina, a gente entra na outra parte, tá? Então, o protocolo de vacinação é esse. E ele vai tomar a vacina até quando? Eu falo que até a morte o separe, tá?
ele vai tomar a vacina sempre. Independente de ele ter 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai tomar vacina anualmente, tá? Eu já tive pessoas que eu fui atender que na verdade não deram a vacina como filhote e depois não deram mais, não foram orientados que teria que dar todo ano. E aí, se seu animal é adulto, não tem a vacina em dia, o protocolo muda. São 2 doses, uma mais o reforço da vacina, pra gente conseguir fazer com que ele fique realmente imune, tá? Então, uma dose só já não funciona no caso de animais que estão com a vacina atrasada ou que nunca tomaram vacina, ok? Então, se alguém tem um animal nessa parte, é importante ver. E as vacinas adequadas são aquelas aplicadas pelo médico veterinário, onde eu vou estar garantindo a eficácia da vacina, garantindo que a vacina foi condicionada corretamente e sabendo que o animal pode receber aquela vacina. Então, a gente não compra a vacina e não dá a vacina de agropecuária, ok? Tranquilo? Primeiro tópico, vacinação. A Mimi já apareceu lá no fundo, não tem jeito. Então, vamos lá. Outro tópico que a gente tá falando, que foi as perguntas aqui, é ectoparasitas, certo? Então, vamos falar de pulga, carrapato, piolho. Sim, existe piolho que pegam os cães também, tá? Então, os ectoparasitas, né, eles são parasitas que ficam na pele e no pelo e causam muito incômodo para esses animais. Não só incômodo de coçar, né, incômodo do animal não se sentir bem, né? Também causa algumas doenças, tá? De pilídeo, doença do carrapato, dentre outros problemas que a gente pode ter decorrentes desses ectoparasitas. E aí a gente vai, Ivone, a gente vai ter algumas formas de evitar esses ectoparasitas. Como? Hoje a gente tem os comprimidos, as pipetas, coleiras, sprays, shampoos e sabonetes, vamos dizer isso, tá? Os shampoos e os sabonetes, eles têm efeito imediato. O que isso quer dizer? Eu passei no animal, dei o banho no animal, o que tava ali naquele animal, naquele momento, caiu, morreu, tchau, foi embora. Porém, a cada uma pulga ou um carrapato que você tem no seu animal, você tem mais 9 no ambiente, tá? O seu ambiente está contaminado, tá? Então, ou seja, o que vai acontecer? Eu dei esse banho, voltou pro ambiente, ele vai pegar de novo, tá? Durou o efeito imediato, tá? Então, banho não é controle. Obrigada, gente. Chuva de coração, se vocês estiverem gostando. Banho não é controle, tá? Banho, ele é realmente assim, nossa, ele foi no Bentosa e aí ele chegou infestado lá, o pessoal do Bentosa o utiliza, volta pra casa, a casa vai estar infestada e você vai ter que cuidar da casa também, tá? Outra coisa, né, que a gente tem as coleiras. As coleiras, né, a gente tem as de um custo mais baixo, as de um custo mais alto, aonde que, infelizmente, eu falo que para remédio de pulga, carrapato, não existe bom e barato, tá? Os baratos não são bons e os bons não são baratos, tá? Então, realmente, a gente vai gastar um pouquinho mais com esses medicamentos. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter uma eficácia boa para esse animal, ok? Então, não adianta querer economizar, até porque você vai gastar mais porque não vai fazer efeito. As coleiras, né, elas falam que tem durabilidade algumas de 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende da marca que você trabalha, mas ela não pode ser molhada. Então, toda vez que você for dar banho no animal, que tiver qualquer coisa que ele vá se molhar, você tem que tirar essa coleira, tá? Senão ela vai perder o efeito, porque ela vai mandando esse medicamento aos poucos, caindo na pele, indo para a corrente sanguínea, para fazer o seu efeito, tá? Existem várias marcas hoje no mercado que são coleiras boas, mas eu particularmente prefiro utilizá-las, coleiras, principalmente como repelente de mosca e mosquito, principalmente nos casos que a gente estava falando de leishmaniose, em casos de locais onde a gente tem leishmaniose, tá? Então, seria um ótimo repelente de mosca, porque quem transmite a leishmaniose é o mosquito palha. Então, funcionaria muito legal para isso, tá? As pipetas, que são os olhinhos que a gente coloca na nuca do animal, no dorso, tá?
Eles são absorvidos pela pele, caindo na corrente sanguínea e fazendo o efeito que ele tem, tá? Cada um vai ter um efeito diferente, cada marca, cada substância tem um efeito diferente, tá bom? Mas eles caem na corrente sanguínea. Antigamente, vinha escrito na bula que o animal tinha que ficar 3 dias antes sem banho e 3 dias depois sem banho, pelo menos, quando utilizasse as pipetas. Por quê? Porque quando se tem oleosidade na pele, a pipeta é absorvida de uma forma melhor, tá? Hoje em dia não vem escrito mais, já diz que você pode aplicar logo após o banho. Eu ainda indico ficar 3 dias antes e 3 dias depois, no mínimo, sem banho, tá? Pra fazer o efeito. Porém, as pipetas que antigamente eram muito boas, hoje já estão com uma resistência muito grande dos parasitas. Então, dependendo da marca, não tá fazendo tanto efeito e elas também não são baratas, tá? Nós temos o spray. O spray eu utilizo o daquela marca famosa, que eu não preciso falar, principalmente para filhotes, tá? Por quê? Pode ser aplicado em mãe gestante e em filhotes a partir de 3 dias. Então, às vezes eu tenho uma infestação numa maternidade ou em vários filhotinhos, entendeu? E eu não tenho medicamentos que eu possa utilizar para o via oral, né? Porque todos os medicamentos, tanto a pipeta quanto o comprimido, dizem que é a partir de 8 semanas ou a partir de 2,5 kg, tá? Então, ou seja, quando eles são muito piquititicos, o que eu tenho é o spray. E aí a gente entra no comprimido, tá? Que é o que eu particularmente mais gosto no mercado. Eu uso o NexGard. Pode ser usado mesmo sem o dog estar com pulga e carrapato? Deve ser usado. A gente usa os medicamentos, a gente usa o controle para controlar, não para eliminar, tá? Então, os comprimidos, a gente tem várias marcas muito boas no mercado, que duram 30 dias, que duram 90 dias, tá? Também não são as baratas, são as mais caras, é por peso do animal. E a gente vai ter que dar no intervalo que a bula fala. Por quê? Se eu utilizo, vamos supor, um medicamento que dura 30 dias e só repito após 6 meses, ele ficou 5 meses sem ação do medicamento, tá? Ah, mas ele não pegou nem pulga nem carrapato. Perfeito, ok, no seu ambiente está limpo, ele não foi em local que ele poderia se contaminar. Porém, ele pode sim pegar e adquirir o ectoparasita, tá bom? Então, a gente utiliza como controle dos ectoparasitas a cada 30 dias ou a cada 90 dias, de acordo com a necessidade, de acordo com a bula do medicamento que eu estou trabalhando. As pipetas podem ser aplicadas em cães que tomam gadernal, porque o produto entra na corrente sanguínea e pode causar algum problema. Olha, na verdade, os animais que tomam medicamentos anticonvulsivos, alguns medicamentos podem ser usados, tá? Porém, a gente precisa avaliar se esse medicamento não vai atrapalhar a absorção ou o cuidado do medicamento que ele utiliza, tá? No caso do que eu consegui entrar em contato com algumas empresas, eu consegui entrar em contato com o pessoal da Credelli, que é um comprimido, e a Credelli garantiu que não tem problema utilizar em animal que é epilético e que toma gadernal, tá? As outras marcas eu ainda não consegui resposta para isso, tá? Então, inicialmente, para esses animais eu tô indicando o Credelli, tá? Sem problema, é um comprimido e ele é muito bom, tá? Foi o último que eu usei aqui em casa e tive um efeito bem legal nos meus animais, assim, sem problema nenhum, tá? Então, na verdade, assim, o problema que a gente tem com o animal que toma gadernal ou algum outro medicamento é ver se não atrapalha na absorção do medicamento de uso contínuo. Mas não é porque cai na corrente sanguínea e vai atrapalhar alguma coisa ou outra, tá? Beleza? Então, a gente falou de ectoparasitas no animal. Beleza, Rafaela, mas você acabou de falar que se tem uma pulga no cachorro, tem um no ambiente. Sim, então eu tenho que tratar o ambiente, tá? Eu vou ter que fazer limpeza no meu ambiente, do teto ao chão, a cama, o sofá, o travesseiro, a caminha do cachorro, tudo. Se eu tiver infestação ou se eu tiver pulga no animal, por quê? Não adianta nada dar o remédio, acabar o efeito do remédio vai voltar. E aí as pulgas, os carrapatos pegam em você,
tá? Porque eles pegam quem estiver passando ali. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a limpeza? Semanalmente. Mas por que tudo isso? Porque eu não posso deixar eles crescerem e botarem ovos. Porque nenhum medicamento pega ovos, tá? Então, se eles não pegam os ovos, o que vai adiantar eu fazer uma limpeza mensal, sendo que não vai estar eliminando realmente, tá? Então, toda semana, o que a gente vai usar? Aqueles medicamentos que a gente dilui em água e vai utilizar no ambiente, tá? Não é álcool, não é lisoforme, não é água sanitária e etc, tá bom? E outra coisa, nem sempre detetizar a casa elimina pulga e carrapato, tá? Nem sempre. Entre spray, pipeta e comprimido, coleira, o shampoo, qual o melhor método de prevenção e qual o melhor método de tratamento? Depende. Depende do seu animal. Eu hoje tenho indicado os comprimidos, tá? Minha indicação hoje é comprimido. Eu acho melhor. Eles são palatáveis, mais fáceis de utilizar. E eu tenho tido um resultado muito legal, tá? Mas eu posso usar qualquer um deles, depende do que eu tô tratando. Por exemplo, não tem comprimido para gato. Para gato eu tenho que utilizar as pipetas, tá? E mesmo assim são poucas que podem ser usadas para gato, tá? Não é o mesmo que usa para cão que usa para gato, tá? Tem que ser o uso específico para gato. Na minha casa eu uso lisoforme e botox. Faz mal para ele? Faz. Tá? Então, toda vez que eu fizer a limpeza geral, com qualquer produto de limpeza, eu tenho que tirar o animal do ambiente, tá? Eles podem ter uma intoxicação, eles podem ter uma alergia, eles podem ter vários problemas decorrentes dos produtos de limpeza, tanto como os produtos de limpeza comuns, desinfetantes, como esses produtos que eu falei que são contra os ectoparasitas, tá? Então, retira o animal, espera o ambiente secar. Depois que o ambiente secou, bem, aí você coloca de volta, tá? Já peguei muitos casos de intoxicação, muitos mesmo, tá? Falando em intoxicação e falando em ectoparasitas, o que eu tenho pego também não é a primeira vez, eu tô pegando direto intoxicação após detetização do ambiente, tá? Quando faz a detetização do ambiente, pede para ficar 24 horas sem ninguém em casa e sem os animais em casa e depois tudo ok. Eu já peguei casos de até 4 dias animais ficando intoxicados, tá? Então, gente, se for detetizar, põe uma semana aí fácil, tá bom? Os gatos são mais sensíveis à medicação do que os cães ou não? Os gatos, eles têm umas limitações bem diferentes dos cães. Então, muitos medicamentos que são para cães não podem ser usados para gatos, tá? Como eu faço para 2 doguinhos cruzarem? A minha que é modelo, o outro machinho. Se não for tópico de hoje, me responde no privado. Na verdade, assim, se você quer utilizar o animal para eles cruzarem, eles têm que estar no momento correto, tá? No momento do cio da fêmea correta, onde ela aceita o macho, tá? Normalmente, quando ela aceita o macho, é por volta... Acabou o sangramento por volta do 3º ao 9º dia após terminar o sangramento. Eu peço para ficar 3 dias com o macho, não mais do que isso, tá? E geralmente a gente leva a fêmea para casa do macho. Por quê? Porque o macho na casa da fêmea, ele sente que a fêmea não aceita, porque ela que é a dominante naquele ambiente, tá? Então sempre a fêmea vai para casa do macho. Então tem esses tópicos. Se for alguma coisa a mais, aí tem que avaliar por que ela não tá aceitando, tá? Se é muito humanizada, né? Então, uma fêmea muito humanizada, ela não aceita o manejo, né? Tem fêmea que acha que ela é gente, então ela não aceita outro cão. Então, tem vários fatorzinhos que atrapalham na parte da reprodução, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta que rodou bastante também, foram me perguntando sobre o espirro reverso. O que é o espirro reverso? Literalmente é o quê? É quando o animal respira de uma forma diferente. Ela puxa pelo nariz, como se fosse assim. Em vez dele soltar o ar, ele vai puxando forte pelo nariz. Lembra muito... Oi, Diane, tudo bem? Oi, Renatinho. Lembra muito um engasgo, alguma coisa dessa forma, tá? E geralmente dura de 1 a 2 minutos. E os animais que mais têm espirro reverso são os animais de porte pequeno,
Shih Tzu, Lhasa, Yorkshire, Chihuahua, Pinscher, dentre outros, tá? O Poodle. Por quê? Na verdade, o espirro reverso, ele ocorre quando existe um espasmo da garganta e do palato mole. Então, a garganta com o céu da boca, ele meio que dá uma travada, vamos dizer isso, ele para de funcionar. Então, o animal não consegue respirar corretamente, ele vai tendo isso. Quando isso ocorre, existem alguns motivos para isso acontecer. Pode ser um colapso de traqueia, pode ser algum problema, pode, mas também pode não ser nada demais, né? Pode ser por causa da anatomia desses animaizinhos, tá? Então, a gente tem alguns sintomas, alguns tópicos que fazem com que o animal venha a ter o espirro reverso, caso ele seja predisposto. Ansiedade, então o animal, quando você chega em casa, ele fica muito ansioso, ele pode ter mudanças bruscas de temperatura, então quando, vamos supor, tá muito quente, começa a vir o inverno, ele começa a ter. Pode ser uma alergia, alguma coisa a cheiro, como a gente comentou, também pode levar. Preciso me preocupar com o espirro reverso? Não, normalmente não. Normalmente a gente nem tem tratamento para ele. Normalmente é realmente acalmar o animal, esperar passar e conhecer o que está acontecendo. Mas se tiver qualquer dúvida, um medo maior e etc., procurar um veterinário para ele te explicar da melhor forma, para você não se assustar quando isso for acontecer, porque provavelmente ele vai ter várias outras vezes, tá? Então a gente falou de vacinação, de ectoparasitas, do espirro reverso, e agora vamos falar de vermifugação, que são os endoparasitas, certo? Os endoparasitas são os parasitas que são internos, que ocorrem dentro do corpo do animal, e eles são adquiridos geralmente pela ingestão, né, de água ou de alimento contaminado, né, ou até passa da mãe para o filhote pelo leite, e esses animaizinhos se contaminam, tá? Eles podem ser intestinais, causando sintomas de diarreia, vômito, diarreia com sangue, uma diarreia pastosa, sanguinolenta, dentre outros sintomas. O animal pode parar de ganhar peso, ter emagrecimento, né? Pode ter até febre, ser uma parasitose bem grave, tá? Existem casos de parasitose muito graves que podem levar ao óbito do animal. Sim, existe. Verme não é coisa simples, tá? Principalmente ocorrendo em filhotes, tá? Então, como que a gente faz para evitar isso? Com a vermifugação. Existem milhares de vermífugos no mercado, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os baratinhos também não são bons, tá? Ou seja, o que seria o correto para eu vermifugar o meu animal? Seria eu pegar as fezes dele, fazer um copo parasitológico, mandar para o laboratório, ver quais vermes que eu achei. Aí, de acordo com os vermes que eu encontrei, eu procuro o vermífugo que pega aqueles vermes. Isso seria perfeito, tá? Isso seria o ideal. Mas a maioria das pessoas não faz o copo parasitológico, tá? Isso, Rosângela, seria o ideal fazer o exame de fezes, é o que eu tô falando, né? Que chama copo parasitológico. Que aí eu vejo quais são os vermes. Ah, fala, mas eu nunca fiz, eu preciso fazer sempre, eu faço exame de fezes sempre. Olha, nem sempre o exame de fezes negativo significa que o animal não tenha parasita. Significa que aquela porção que você pegou não tem parasita, tá? Então, sim, eu faço vermifugação preventiva. Eu, Rafaela. Tá errado fazer o exame de fezes, deu negativo e não precisa fazer vermífugo? Não está errado, tá? Mas eu prefiro fazer a vermifugação preventiva para evitar com que esse animal venha a ter, sim, algum tipo de problema, tá? Então, eu começo a vermifugação de filhote a partir de 30 dias. Eu utilizo sempre vermífugo contra giardia, tá? Que é um protozoário que a gente falou no comecinho da vacina. Por quê? Porque a aplicação do vermífugo contra a giardia é diferente de contra os vermes comuns. Os vermes comuns a gente aplica dose única e repete após 15 dias. Na giardia eu aplico 3 dias consecutivos, tá? E não são todos os medicamentos que são giardicídicos, tá? Que pegam a giardia. Então, eu uso algumas marcas que são realmente um pouco mais caras, mas pelo menos eu vou garantir que esse animal vai estar eliminando a giardia
ir se protegendo dessa doença. Então, eu aplico 3 dias, indico 3 dias consecutivos e peço para repetir após 15 dias, os 3 dias novamente, porque a gente tem o tempo de, vamos supor, se tinha algum ovo ou larva, dele virar adulto, tá? Então, a gente tenta cortar pela raiz. E aí, o ideal seria repetir a cada 3 ou 4 meses, tá? Ah, Rafaela, mas é muito pouco tempo. Então, no mínimo, a cada 6 meses. Pelo menos, de 6 em 6 meses, ser feita a vermifugação. Sim, o Fenzol é bom, tá? Por que a cada 6 meses? Gente, nós humanos deveríamos nos vermifugar a cada 6 meses. Quem é que se vermifuga coloca eu? Por favor, pode pôr. Faz vermifugação humana. Eu tomo vermífugo, tá? Eu tomo vermífugo. Vocês tomam? Se sim, escreve eu aí pra eu ver, tá? Senão eu vou puxar a orelha de todo mundo. O vermífugo tem que ser usado por todo mundo, tá? A gente tá tomando água que a gente não sabe a procedência, tá? A gente tá se alimentando de algo que a gente às vezes não sabe a procedência, tá? Então a gente precisa fazer vermifugação. Isso, perfeito, Mari. Tem que tomar mesmo. Eu aposto que a maioria aqui não toma vermífugo, tá? Então tem que tomar os animais e a gente. Então eu sempre falo nos meus protocolos assim: você vai vermifugar o cachorro, vermifuga a casa inteira, vermifuga o filho, vermifuga o marido, vermifuga você. Todo mundo toma vermífugo, tá? Por quê? Porque aí todo mundo vai estar realmente evitando até uma contaminação cruzada. Por quê? Porque o meu verme pode passar pro animal e do animal pode passar para mim. Então, se todo mundo tomar vermífugo junto, a gente evita isso, tá? Segundo outro veterinário, vermífugo pode prejudicar cães epiléticos. Isso é correto? Não. Não é correto. Não tem nada que me fale, nunca vi nada, nenhum estudo científico que me comprove que o vermífugo vá lesionar um animal epilético, tá? O verme, sim. O verme pode causar algum problema, tá? E aí, assim, então eu não quero usar vermífugo porque eu tenho medo. Você vai ter que dar água potável, tá? Não é do filtro, tá, gente? Eu vou indicar comprar a garrafinha, vai ter que fazer a limpeza 100%, ver um pote correto, o animal não pode comer nada que não seja da ração do certinha dele, não pode lamber nada, não pode lamber outro, não pode fazer nada disso e não pode ser cachorro. Porque qualquer uma das formas de ser cachorro, ele pode adquirir o verme, tá? Então, não, tá? Isso é mito, tá? Se tiver algum estudo, você me manda. Mas, pelas todas as pesquisas que eu já fiz, não tem problema nenhum vermifugar animal que toma remédio de verme. E eu tenho N pacientes epiléticos e todos tomam vermífugo sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver. Precisa rotacionar o princípio ativo? É interessante, mas assim, como a gente vermifuga em média a cada 6 meses, eu posso rotacionar depois de uns 3 anos, assim, tá? Porque geralmente, no caso, vamos supor, quando eu trabalho com equinos, eu peço para rotacionar após 5 aplicações. Que no caso dos equinos dá 1 ano. Em cães, eu posso utilizar a cada 2 anos, trocar o princípio. Seria interessante, tá? Eu vi um cachorro de um amigo meu que está com verme no coração. Então, Nilson, Dipylidium, né, um outro verme, ele é um verme normalmente que ocorre principalmente em áreas litorâneas. Então, toda vez que o animal vai pra praia, eu peço pra vermifugar contra Dipylidium. E quando ele volta da praia, eu peço pra vermifugar contra Dipylidium também, tá? Ele é bem agressivo e depois que o animal pega é bem complicado o tratamento e etc. Mas normalmente os problemas são em áreas litorâneas. Então, são aqueles pacientes que vão pra praia, tá? Então, tem que ter um controle. Então, eu sempre peço, antes de ir pra praia, dar o vermífugo. Assim que voltou da praia, dar o vermífugo novamente, tá? E existem vermífugos que pegam o verme do coração. Bom. Alguma pergunta de vermífugo, gente? Não? Tranquilo? Então, vamos pra ração ou alimentação. A maior parte das pessoas trabalham com... Depois de 2 meses, ele morreu. É complicado, é bem difícil o verme do coração. É muito difícil, assim. O tratamento é porque o verme, literalmente, ele entra e cresce dentro do coração do animal, tá? É muito feio. Então, vamos falar de alimentação, tá? Qual seria a melhor alimentação para o meu cão? Aquela que é balanceada para ele, ok? A alimentação balanceada é uma alimentação que foi feita especialmente pro seu
cão, especialmente para aquele animal, não para aquela raça, não para aquele porte, não para aquele tamanho, não para aquilo e aquilo outro que tem por aí, tá? Ou seja, Fela, mas meu cachorro come ração. Não tem problema, seu cachorro pode comer a ração de uma forma que seja feita para ele. Ok? A gente vai sentar, vai conversar e vai ver qual que é a vida desse animal para ver a quantidade correta de ração, para ver se precisa suplementar esse animal, para ver se ele precisa de comer mais alguma coisa para se adaptar. Ok? Outra coisa importante é quando eu vou fazer a troca da minha alimentação, tá? Isso que eu vou falar, como que eu faço a transição. Quando eu vou fazer a transição, seja da ração para alimentação natural, da alimentação natural para ração, ou de uma ração para outra ração, eu tenho que fazer uma transição devagar. Por quê? Porque o nosso intestino, ele é rico em bactérias e protozoários e fungos que fazem parte da flora bacteriana normal do nosso corpo. Então, ele está acostumado, vamos dar um exemplo no ser humano, a todo dia comer arroz, feijão, frango e salada. Aí chega... Agora a gente tá em quarentena, né? Mas vamos dizer, chega um fim de semana, marca aquela feijoada, um pagode com feijoada, olha lá. E você se mata de comer feijoada, tá? Com tudo que você imaginar dentro da feijoada. O que acontece com você na segunda-feira? Diarreia, flatulência, dor de barriga, tudo isso. Por quê? Porque o seu corpo está acostumado a um certo tipo de alimento e você vai colocar outro. E ele não está acostumado com aquilo. Então, eu tenho que fazer de uma forma devagar. Tenho uma dúvida. Minha cachorra come Golden adulto, pequeno porte, mas apenas a ração. Ela não come. Portanto, cozinho carne e brócolis sem nada de tempero e misturo com uma colher de sopa rasa com a ração. Mari, não tá errado você fazer ração, mas a alimentação. O que tá errado é que a gente não sabe a quantidade correta, tá? Então, teria que realmente fazer um cálculo, né? Passar realmente pelo nutrólogo ou veterinário que trabalhe com nutrição, pra gente calcular quantas gramas de ração, quantas gramas de proteína, quantas gramas de vegetal que esse animal pode comer por dia, tá? Porque senão a gente vai desregular a quantidade de tanto dos nutrientes como a quantidade de calorias diárias, tá? Deixa eu voltar então para explicar a transição e eu já respondo. A transição tem que ser feita gradativa. Geralmente eu peço 1 semana de transição. Então no primeiro dia eu peço 3/4 da antiga, 1/4 da nova. Aí fica assim uns 3 dias. Aí eu troco para meio a meio, aí fico assim uns 2 dias, aí eu troco pra 1/4 da antiga e 3/4 da nova, fica uns dias até eu fazer toda a troca completa, tá? Isso de qualquer alimento. Você faz cardápio de alimentação natural para cães? Hoje eu faço comida para minha cachorra, legumes, carne moída, e ela também come ração ND, mas penso em mudar para alimentação natural. Faço sim, tá? Eu sou nutróloga e eu faço alimentação natural, faço cardápio de alimentação natural, tá? Faço consultoria tanto presencial como online, dá pra gente trabalhar, então dá pra trabalhar com gente de todo o Brasil e do mundo. Eu tenho cliente em Portugal, tenho clientes no Canadá que fazem alimentação natural, então é bem interessante, é super tranquilo, tá? Então eu indico você realmente... passar pela consulta nutricional pra gente ver qual que é a melhor forma de alimentação, né? Porque às vezes assim, tem alguns casos que eu preciso às vezes utilizar alimentação natural por um tempo, depois eu posso voltar pra ração, ou então às vezes eu não consigo tirar a alimentação natural daquele paciente. Hoje uma cliente minha que tem problema na vesícula biliar, cálculo na vesícula biliar, deu 30 dias hoje que ela fez o tratamento com alimentação natural e desintoxicação que eu passei para ela da vesícula. Pelo ultrassom ela precisaria de cirurgia, ela tá muito bem, não precisou fazer cirurgia por enquanto. E aí a gente vai mudar a alimentação dela essa semana para ver como é que ela fica, porque para não precisar fazer a cirurgia no caso dela. Eu acredito que deve ter diminuído bastante já o tamanho do cálculo dela, tá? Porque ela não sente mais dor nem se incomoda. Então, muitas vezes, a gente fazendo uma alimentação, seja ela qual for a forma balanceada, específica para o seu animal, é a melhor forma de saúde para ele. Quando a gente vai no nutricionista, ele não passa uma dieta para você e a mesma dieta para o seu marido e para o seu filho. É uma dieta para cada um.
E quando a gente compra ração, a gente compra lá porte pequeno, porte médio, porte grande, Shih Tzu, Spitz, Labrador. Não quer saber qual que é o estilo de vida de cada um. A gente precisa saber o estilo de vida de cada um, tá? Isso é muito importante na saúde dele. E, na verdade, a gente tá falando de saúde preventiva, né? Para evitar que ele venha ficar doente. Podemos fazer para tratar doenças? Podemos, né? A Nilva tá aqui ainda. Hoje a gente fez uma consulta nutricional que o cachorrinho dela tem cálculo. Então eu vou fazer um tratamento nutricional por causa dos cálculos urinários que ele tem, né? Então a gente também consegue, mas assim, a gente consegue muitas vezes, fazendo uma alimentação correta, evitar que as doenças apareçam, tá? Aqui a gente tá com a Késia, né? A Késia, a gente fez o tratamento da Mel para perda de peso, né? Ela tava bem obesa, hoje ela tá super saudável, né? O caso dela foi um dos casos que a gente fez a alimentação natural e hoje a gente transformou o caso dela em ração mais proteína e ela mantém um peso super bem, né? A Nilva vai receber uma dieta, acredito que hoje à noite ainda, pro cachorrinho dela que tem problema de cristais, tá? Então, na verdade, eu consigo tanto fazer para um animal saudável, como a gente fazer para um animal que tem alguma patologia sim, tá bom? Então, assim, a alimentação hoje é tudo, né? Até na nossa vida, né? O mundo tá mudando muito. Meus cães comem Special Dog e os meus filhotes comem Special Dog Júnior. E são da raça Australian Cage Dog. A ração Special Dog é uma ração standard para premium, tá? É uma ração ok, você pode utilizar ela, tá? Mas existem rações melhores no mercado, tá? Que você pode estar utilizando. Aí tudo depende de como tá a qualidade de vida do seu paciente. Do seu paciente não, do seu animalzinho, tá? Colocando em suas mãos, meu bem precioso, Nick. Ah, obrigada, que isso. Vai dar tudo certo com o Nick. Beleza, então a gente falou de alimentação, a gente falou de vermifugação, de ectoparasitas, de endoparasitas, de vacina. Banho, vamos falar de banho. Acho que eu nunca falei de banho com vocês, tá? Quem não sabe, eu sou dermatologista também. E eu faço consulta dermatológica e a gente tem muito mito relacionado a banho, tá? Quem aqui já ouviu que não pode dar banho no cachorro mais de uma vez por mês? Levanta a mão e dá um oi. Eu. Escreve aqui embaixo, tá? A minha cachorra internou hoje com gastroenterite por conta de uma carne que comeu fora do que é acostumado e passou mal. Aí teria que ver como que estava essa carne, se estava gordurosa e etc, tá? Todo mundo já ouviu que não pode dar banho, né? Então, vamos mudar isso. Pode. Se eu quiser dar banho no meu cachorro todo dia, eu posso? Sim ou não? O que vocês acham? Posso dar banho no meu cachorro todo dia? Pode? A Isa a gente vai conversar dela depois. Vamos lá, tá? Dou de 15 em 15 dias. Não pode dar banho? Pode dar banho todo dia sim. Pode sim, doutor Guilherme. Não tem problema. Desde que seque o animal 100%. Aí está o nosso problema, tá? Secar o animal. É muito difícil eu conseguir secar 100% o meu animal todos os dias, tá? Ou seja, eu tenho um Shih Tzu de pelo comprido, tá? E aí eu quero dar banho todo dia porque ele dorme comigo na cama. Você vai ficar 2h30 secando ele? Desculpa, não vai. Você vai bater o secador e falar, seca no sol. Tá? Isso não pode. Isso realmente não pode. Isso vai ter acúmulo de umidade. Acúmulo de umidade pode causar fungos, podem causar outros problemas, proliferação bacteriana e etc. Então aí não. Então nós não indicamos banhos diários, por quê? Porque a pessoa não vai fazer a secagem correta. Se a gente tem preguiça de secar o cabelo, gente, desculpa, eu sou mulher também, olha, meu cabelo tá curto agora. A gente tem preguiça de secar o cabelo com secador. Imagina secar o pelo de um Shih Tzu peludo ou de um Spitz alemão. Nunca que a pessoa vai secar. Nunca. Tá? E aí a gente tem os problemas de pele relacionados ao banho, sim. Então, assim, eu indico banhos medicamentosos com intervalos pequenos, porque é medicamentoso. Depois eu falo que pode ser semanal,
tranquilamente. E eu super indico levar pro pet, porque no pet shop, né, eles ficam sequinhos certinho. Porque passa soprador, passa secador e a pessoa fica o tempo que necessário para secar aquele animal, tá? A Diane trabalha com isso e aí ela sabe que às vezes tem animal que ela deve ficar 2 horas secando. E a pessoa não ia fazer isso em casa, tá? Então, ou seja, é mito essa história que a gente não pode dar banho sempre. Mas o que a gente tem que fazer é secar corretamente. E aí está o nosso problema, tá? Limpo a minha toda semana com pequena quantidade de shampoo diluído em água. Escovo bem ela tem pelo curto. Então, mesmo com pelo curto, é indicado passar o secador, tá? E aí eu falo, aí está o segundo problema, o secador. Eles odeiam o secador, né? Então eu indico acostumar com o secador desde filhote, para eles não acharem que aquilo é algo agressivo para eles, para eles não terem medo, barulho, tá? E quando utilizar o secador nosso, que é muito mais quente do que o secador pet, uma distância pelo menos de 30 centímetros, tá? Porque senão vai queimar a pele do seu animal, ok? Banho a seco pode? Pode. Se você não quiser dar o banho, não quiser secar, você pode dar o banho a seco. Não tem problema nenhum. O banho a seco eu falo que é como se fosse um talco, né? Pelo menos há muitos anos atrás, quando não existia shampoo seco, né? Não vou falar a minha idade, mas quando ainda não existia shampoo seco para as mulheres, quem tem um pouco da minha idade vai lembrar. Fazia escova no cabelo, o pessoal falava para passar talco. Quando começava a ficar oleoso, porque o banho a seco, ele tira a oleosidade da pele, tá? Na verdade, ele não tá limpando, ele tira um pouco da oleosidade, o que dá uma aparência de mais limpo, tá? Sempre tenho curiosidade se em períodos mais frios eu evito bastante, porque já fiquei sabendo que são propícios a resfriado. Não, gente, eu sempre falo, se banho desse resfriado, a gente não nascia tomando banho, certo? Então, sim, dá banho. Banho morno, secar com secador, todo um cuidado. Eu não indico você pegar um animal, pegar num frio, pegar uma mangueira gelada e dar banho nele. Aí, no caso, eu vou entrar numa outra parte da medicina, que é a medicina tradicional chinesa, que a gente fala que a gente tá dando um choque de vento frio nesse animal, de frio nesse animal. Esse animal vai ter outros problemas aí. Aí sim ele pode ficar resfriado, tá? Mas se a gente fizer todos esses cuidados, com banho morno, secar com secador, secar com a toalha, passar o secador e deixar ele sequinho, você pode dar banho mesmo no frio, sem problema nenhum, tá? Gatinho dá banho? Tá. O problema do gato é você segurar ele para dar o banho. Eles não necessitam de banho porque eles se limpam, tá? Eles tomam banho, né, se lambendo, tá? Mas é muito bom dar banho desde que acostume. Eu não gosto de indicar muitos banhos no gato quando o gato ele é estressado, porque o gato pode ter alguma coisa ou uma ansiedade, etc, por estresse, tá? Então aí eu não indico banho, tá? Tem que tomar banho sim no frio e no calor. Tem que tomar banho sim no frio e no calor, com certeza. Diane, depois eu preciso falar uma coisa com você, tá? Em quanto tempo pode dar banho em gatos? Então, na verdade, depende de quão sujo vai estar o gato, se ele sai na rua, se ele não sai na rua, se ele tem acesso à carniça, porque gato adora rolar na carniça ou não, aí depende muito. Mas assim, aquela história, se eu quiser dar todo dia, eu posso dar, mas eu tenho que secar. O problema do gato é você segurar o gato e secar o gato. A minha não deixa. Tá? E se for mandar pro pet shop, pergunta pro pet shop se eles trabalham com gato. Por quê? Porque eu já vi casos de gatos fugirem do pet shop. Porque gato, ele procura local para fugir. Ele some, tá? Então, quando a pessoa trabalha no pet shop, ele tem que aceitar gato. E normalmente, gato, quando chega, ele é atendido no primeiro momento da manhã, onde não passou ninguém ainda, ou no final do dia, tá? Por quê? Porque senão tem risco dele ficar muito estressado, ele não pode ficar muito tempo lá, então tem uns cuidadinhos maiores com o gato, tá? Mas fora isso, pode dar banho no gato sem problema nenhum, tá? Então a gente falou de banho. Então vamos lá, gente, eu tenho 5 minutos aqui. Você não dá, Diane? Gato é terrível. Eu tenho 5 minutos aqui antes do nosso tempo acabar. Quem tem pergunta, escrevam aqui. Quem tá
gostando, manda um monte de coraçãozinho. E se não, a gente já pergunto pra vocês se vocês gostariam de algum tema de live. Eu tenho um tema bem legal na minha cabeça, que eu vou fazer até um convite pra alguém aqui depois, tá? Os meus gatos eu seguro com a toalha. Não mando mais pro pet porque eles cortam o bigode. Tem um problema que muitos pets cortam o bigode. Na verdade, o problema, Júlio, é que a maior parte dos pets não trabalham com gato e não entendem de gatos, tá? Então, ou seja, eu sempre falo, liga e pergunta se o cara mexe com gato. A maioria não, tá? Infelizmente. Hematomas em equinos, como tá? Que hematoma? Como assim? Depois você me pergunta, que a gente fala, eu falo de equinos depois, você me pergunta pra eu entender. Já pegou o caso de dermatite, a picada de pulga, carrapato? Todo dia. Eu, como dermatologista, um dos casos que eu mais pego de dermatite é a DAP, que é dermatite alérgica à picada de pulga, carrapato, tá? Eu não gosto de trabalhar com os testes, né, que são os exames pra fazer, descobrir o que o animal é alérgico ou não, porque esses exames, já falei, ele dá positivo pra quase tudo. Então eu falo pro tutor ficar assim, então coloca seu cachorro ou seu gato dentro de uma bolha e deixa ele sobreviver lá dentro com oxigênio, tá? Mas eu faço eliminação de caso, sim, já peguei em gatos também, de caso, e grande parte deles é alergia a picada de pulga ou carrapato. É muito comum mesmo. Mas o bom de ser alergia de pulga ou carrapato é que o tratamento é fácil, né, digamos. É só o animal não entrar em contato com a pulga ou carrapato. Nunca mais na vida, tá? Como? Utilizando os medicamentos que eu falei pra vocês no começo da live de forma correta, tá? Mais alguma questão, gente? 4 minutinhos. Esse Instagram agora tá absurdo, né? Cortando a gente no meio da live. Não dá pra ficar batendo mais tanto papo com vocês. Mais? Beleza, Guilherme? Não? Gente, então quem gostou, manda um coraçãozinho. Se vocês gostaram dessa live, eu vou colocar ela no IGTV e vou tentar baixar ela depois pro meu YouTube. Se vocês acham que tem algum amigo que precisam ouvir sobre esses temas, vocês colocam, mandem um aviãozinho, mandem pra eles. E se tiver qualquer dúvida, me chamem no direct, me chamem no WhatsApp, que eu tô super à disposição de vocês, tá? Esses cuidados que eu falei com vocês são cuidados importantes, tá? Vacine o seu animal, vermifugue o seu animal, tá? Dê banhos corretos no seu animal, cuidados com endo e ectoparasitas e dentre outros N coisas, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, agradeço, tenha uma ótima resto de semana, hoje ainda é terça-feira, né? E espero vocês na próxima live, tá bom? E eu devo colocar caixinha de novo essa semana, perguntando de temas de próximas lives, tá? Então, ou seja, eu vou estar sempre fazendo de acordo com a necessidade de vocês. A gente já fez vários temas aqui. Se vocês quiserem, a gente repete tema, mas é sempre bom colocar coisas novas, tá? E, gente, quem gostar, quem tiver coisas a mais que vocês poderiam falar em uma live, ou tem um trabalho muito legal, me chame que a gente pode fazer uma live junto, pode fazer uma coisa bem legal, tá bom? Gratidão por todos assistirem, agradeço vocês de coração. E quem quiser ver as outras lives, vai lá no meu IGTV que tem um monte. A semana passada foi linda, que eu fiz com a Ju, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos. Um beijo e boa noite!